Usar o exercício 3. O que diz o exercício 3? A figura está representada em referencial ortonormado ou XYZ, uma pirâmide quadrangular regular de vértice V e a base ABCD. Considere ainda o ponto E como sendo o centro da base da pirâmide. Não está representado na figura, mas o ponto E é aquele pontinho ali. Eu vou representar aqui. Ponto E. Ups, não está a escrever. Ok, o ponto E é aqui o centro da base. Pede também portanto, diz também que sabe-se que as coordenadas dos pontos C e D são 030 e 003. Portanto, o ponto C é o ponto de coordenadas 030. Vou marcar aqui. Ora, 030. E o ponto D é o ponto de coordenadas 003. Mais. Sei ainda que a reta BC é paralela ao eixo OX. Portanto, esta reta aqui é paralela ao eixo OX. Determine uma equação cartesiana do plano DCB. Portanto, do plano DCB. Ora, o que nós pretendemos aqui então é determinar a equação cartesiana do plano DCB. Para determinarmos a equação cartesiana de um plano, nós precisamos de duas coisas. Precisamos de um ponto do plano. Podemos escolher o ponto D, o ponto C ou o ponto B. Neste caso, claro que vamos escolher um dos pontos que já conhecemos as coordenadas. Vamos pôr aqui como ponto do plano o ponto D, por exemplo, que é o ponto de coordenadas 0, 0, 3. E precisamos ainda de um vetor que seja perpendicular ao plano, chamado vetor normal ao plano. Eu vou representar aqui na figura. Portanto, um vetor normal ao plano. Ficaria mais ou menos assim. Portanto, um vetor que seja perpendicular ao plano. Ora, eu não tenho nenhum elemento que me permita já indicar quais são as coordenadas de um vetor normal deste plano. Então, vou ter que o determinar. Determinar as coordenadas de um vetor normal a um plano pressupõe a utilização de dois vetores paralelos ao plano e não paralelos entre si. Portanto, tenho que selecionar aqui do exercício dois vetores que sejam paralelos a este plano, mas que não sejam paralelos entre si. Ora, eu posso definir então, eu vou só aqui vetor n, que é o vetor que eu pretendo, vetor de coordenadas ABC, vamos pôr assim para já. Portanto, eu, para determinar então o vetor n, vou precisar de dois vetores que sejam paralelos ao plano, não paralelos entre si. Por exemplo, com os pontos D e C, eu consigo formar um vetor. Vou representar aqui a azul esse vetor. Azul, talvez seja melhor uma cor diferente, pode ser vermelho. Vou representar aqui, portanto, eu posso formar aqui este vetor DC, que é um vetor paralelo aqui ao plano. Mas, como eu sei que a reta BC é paralela ao eixo OX, um vetor diretor desta reta, qualquer que ele seja, será garantidamente um vetor também paralelo aqui ao meu plano. Estes dois vetores, aqui a laranja e a vermelho, são dois vetores que não são paralelos entre si. Então estes dois vetores paralelos ao plano vão-me ajudar a descobrir um vetor normal ao plano. Portanto, vamos designar ali aquele vetor a vermelho pelo vetor U. E vamos designar ali a laranja por vetor V. Ok? Então, vamos designar então o vetor U como sendo o vetor DC. Ora, é fácil obter as coordenadas deste vetor DC, basta fazer a diferença entre as coordenadas dos pontos C e D. Ora, o ponto C tem de coordenadas 030, o ponto D tem de coordenadas 003. Portanto, vai dar então 0 menos 0 dá 0, 3 menos 0 dá 3 e 0 menos 3 dá menos 3. Ok? Ficamos então aqui com o vetor DC. Mais o vetor V. Bom, o vetor V
é um vetor diretor da reta BC. Ora, como a reta BC é paralela ao eixo OX, qualquer vetor que tenha a direção do eixo OX é um vetor diretor da reta BC. Podemos então escolher para vetor da reta BC, por exemplo, o vetor 001. 001, claro que não. Vetor 10. Sim é que está bem. Ok? 10 é um vetor que está aqui em cima do eixo do x e que tem norma igual a 1. Ora, estes dois vetores são perpendiculares ao vetor n, ao vetor normal aqui ao plano DCB. Então, sei que o produto escalar entre o vetor n e o vetor u é igual a 0. E, para além disso, o produto escalar entre o vetor n e o vetor v também é igual a 0. Portanto, recapitulando, sempre que eu quero determinar as coordenadas de um vetor perpendicular a um plano, o que eu necessito são sempre de dois vetores paralelos ao plano e não paralelos entre si. Por isso é que fomos aqui procurar o vetor u e o vetor v. Vamos então aqui resolver este sistema para descobrirmos as coordenadas de um vetor que seja perpendicular ao plano. Ora, A, B, C, coordenadas do vetor n. Escalar o vetor u que tem de coordenadas 0, 3, menos 3, igual a 0. E ABC, escalar o vetor v que tem de coordenadas 1, 0, 0, igual a 0. Portanto, vamos tentar aqui resolver este sistema. Ficamos então com A vezes 0, que é 0. B vezes 3 dá 3B, portanto mais 3B. C vezes menos 3, menos 3C, igual a 0. A vezes 1 é igual a A. B vezes 0 dá 0. C vezes 0 dá 0, igual a 0. Portanto, ficamos com A igual a 0, 3B igual a 3C, portanto, B igual a C e A igual a 0. Ora, concluímos assim que o nosso vetor n, vetor de coordenadas ABC, tem de coordenadas 0, isto porque o A é 0, o B é C, e relativamente ao C, bom, o C é C, não temos qualquer condição sobre ele. C é um número real, portanto, real, diferente de 0, vou só aqui porque não podemos escolher C igual a 0, porque senão ficaríamos com o vetor nulo, e o vetor nulo não é vetor diretor do plano. Ora, sendo assim, escolhendo, por exemplo, C igual a 1, ficamos com o vetor n de coordenadas 0, 1, 1. Portanto, ora, a equação cartesiana do plano, vou só aqui fazer uma caixinha com informação importante que temos aqui. Ora, a equação cartesiana do plano será então dada pela expressão AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, equivalente a T. Ora, o A, o B e o C são as coordenadas de um vetor perpendicular ao plano. Portanto, que nós já temos aqui, vamos ficar então com 0x mais 1y mais 1z mais d igual a 0. Como é que vamos descobrir as coordenadas do ponto D? Ou o valor de d, digo. Vamos descobrir o valor de d utilizando as coordenadas de um ponto desse plano, do plano ABC, ou do plano DCB. É o mesmo plano. Portanto, podemos usar, por exemplo, o ponto D. Ora, se o ponto D pertence ao plano, logo, temos que 0 vezes 0, portanto, estou a utilizar aqui a equação, aqui estes cálculos auxiliares, estou a utilizar aqui a equação que eu tenho até este momento. Portanto, sei que 0 vezes o x do ponto D, portanto, a abscissa do ponto D, que é 0, mais 1 vezes o y do ponto D, que é 0, mais 1 vezes o z do ponto D, que é 3, mais d igual a 0. Ora, e cá está uma equação que me permite concluir que o d é igual a menos 3. Portanto, podemos prosseguir. Ficamos então com 0x desaparece, ficamos com y mais z menos 3 igual a 0. Bom, e cá está a equação cartesiana do nosso plano ABC ou DCB. Portanto, DCB terá de equação cartesiana
y mais z menos 3 igual a 0. Portanto, ok. Passando agora para o 3.2. Antes disso, vou só aqui apagar o que já fizemos. Ok. Portanto, 3.2. O que é que diz o 3.2? Sabendo que V tem de coordenadas 3 raiz 2 sobre 2, 4, 4, portanto V ali o vértice da pirâmide, determina uma equação da superfície esférica de centro em V e que passa no ponto E. Portanto, centro em V e que passa ali no ponto E. Ora, o que é que se passa então? Eu vou fazer aqui um esquema, espero que vocês compreendam, é um esquema mais 2D e menos 3D, mas penso que é um esquema fácil de entender. Portanto, o que é que se passa? Nós temos aqui o ponto E. Eu estou aqui a desenhar, este é como se fosse tipo, o plano da base da pirâmide, onde está contida a base da pirâmide. Eu tenho aqui o vértice V, tenho aqui a pirâmide, vou tentar não fazer aqui grandes estragos. Portanto, o que se pretende aqui é a equação da superfície esférica, que tem centro no ponto V e que contém o ponto E. Ora, para determinar a equação desta superfície esférica, o que é que eu necessito? Das coordenadas do centro da superfície esférica, e isso nós temos. Portanto, o centro da superfície esférica é o ponto V de coordenadas 3 raiz 2 sobre 2, 4, 4. E precisamos da medida do raio. Bom, e aqui é que está o problema. Qual é a medida do nosso raio? Portanto, qual é a distância que vai aqui do ponto V ao ponto E? Como é que nós vamos determinar então essa distância do ponto V ao ponto E? Aqui representada. Existem várias formas de o fazer. Nós o que precisamos é das coordenadas do ponto E e, portanto, fazer a distância que vai do ponto E ao ponto V. Portanto, para o fazermos, o que é que temos aqui que observar? Há vários caminhos. Eu vou utilizar talvez o caminho mais complexo, mas também aquele que me vai permitir falar de muitos temas da matéria. Há outro caminho muito mais simples, mas vamos fazer então aquele que eu considero mais importante. Portanto, para determinarmos as coordenadas do ponto E, é esse o nosso foco neste momento, o que é que nós vamos fazer? Ora, vamos reparar que o ponto E, no fundo, resulta da interseção da reta VE, portanto, a reta VE, que eu tenho aqui representada, com o plano que contém a base. Portanto, a interseção da reta VE com o plano que contém a base é exatamente o ponto E. Então, o que eu vou fazer é definir primeiro a equação da reta VE, equação vetorial, e para isso eu preciso do quê? De um ponto da reta VE, vamos utilizar o ponto V, portanto, 3 raiz 2, peço desculpa que aqui ainda falta uma informação. Portanto, x, y, z, isto é, qualquer ponto da reta VE, vai ser igual à soma do ponto V, 3 raiz 2 sobre 2, 4, 4, com um múltiplo do vetor diretor da reta VE. Portanto, faz falta aqui um vetor diretor desta reta. Ora, se nós olharmos aqui para este esquema, a reta VE é perpendicular ao plano que contém a base. Portanto, a reta VE é perpendicular ao plano que contém a base. Ora, o vetor normal ao plano, acaba por ser um vetor diretor daquela reta. O vetor n que está aqui representado, não é? No fundo, acaba por ser um vetor diretor desta reta. Então vamos usar para vetor diretor da reta exatamente o vetor que nós determinamos na linha anterior, que era o vetor de coordenadas
0, 1, 1. Com K pertencente a R. Ok? Ora, a partir daqui, vamos obter o ponto genérico da reta, que tem de coordenadas 3 raiz de 2 sobre 2. 4, 4, mais, portanto, multiplicamos ali a cada uma das coordenadas do vetor por k, ficamos com 0, k, k, e somando aqui, ficamos com 3 raiz de 2 sobre 2, 4 mais k, 4 mais k, com k pertencente a R. Portanto, temos aqui, no fundo, a família de pontos que pertencem à reta VE. E cada um desses pontos é obtido atribuindo um valor diferente ao K. Ora, o que eu procuro é o ponto E, que é, no fundo, um ponto desta reta e, portanto, desta família, mas que também, ao mesmo tempo, é ponto do plano ABCD. Portanto, do plano ABC ou DCB. E, portanto, como este ponto, não é? Como o ponto E é um ponto também do plano, as suas coordenadas têm que verificar a equação cartesiana desse plano. Vou só aqui escrever a equação do plano DCB, que nós determinamos na linha anterior, que era y mais z menos 3 igual a 0. Ora, e como o ponto E pertence, então, ao plano DCB, tem-se que, portanto, as suas coordenadas, que são desta forma, por ser um ponto da reta VE, têm que verificar aquela igualdade, ou seja, o seu y, que é dado por 4 mais k, mais o seu z, que é 4 mais k, menos 3 igual a 0. Daqui resulta então que o k será igual a menos 5 meios. Portanto, o ponto E, que é um ponto aqui desta forma, será obtido substituindo o k por menos 5 meios. Portanto, 4 menos 5 meios, 4 menos 5 meios, e vamos ficar então com o ponto E de coordenadas 3 raiz de 2 sobre 2, 3 meios e 3 meios. Ok? Ora, para termos então a medida do raio desta superfície esférica, temos que achar a distância que vai do E até ao V. Segundo a fórmula que nós aprendemos, a distância que vai de E a V é igual à raiz quadrada. Portanto, raiz quadrada da diferença das abscissas dos pontos E e V ao quadrado. Portanto, 3 raiz de 2 sobre 2, a abscissa do ponto E, menos a abscissa do ponto V ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas dos pontos E e V ao quadrado, portanto 3 meios menos 4 ao quadrado, mais o mesmo para as cotas, a diferença entre as cotas ao quadrado, 3 meios menos 4 ao quadrado. Fazendo aqui estas continhas, ficamos com distância de E a V igual à raiz quadrada de 50 sobre 4, o que fica aqui então a distância de E a V igual à raiz quadrada de 25 meios. Eu não vou simplificar, vocês já vão perceber porquê, vai-nos fazer jeito assim como está. Ora, sendo assim, já temos aqui a medida do raio, no fundo este valor que aqui está é a medida do raio da minha superfície esférica, e temos ali, vou só aqui evidenciar um pouco, temos aqui então a medida do raio, e temos aqui o centro da minha superfície esférica. Ora, então já temos os elementos necessários para escrever a sua equação. Portanto, a equação da superfície esférica é da forma x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais z menos g0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Ora, fica então x menos
portanto, 3 raiz 2 sobre 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, mais z menos 4 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Ora, o raio, como é a raiz quadrada de 25 meios, se eu colocar o raio ao quadrado, ficamos com 25 meios. Daí eu não ter simplificado. Portanto, temos assim aqui a equação da superfície esférica pretendida. Ok? Pronto, temos assim então aqui a resolução do exercício 3. Mais tarde será colocado um vídeo sobre a resolução do exercício 4. Até lá, bom trabalho!